Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Essa é a continuação das minhas opiniões sobre a série Bridgerton da Netflix. Como eu disse na parte 1, que vai estar o link aqui nos cards, eu sei que todo mundo já falou muito sobre essa série. Eu sei que todo mundo que tinha que ver basicamente já assistiu, mas tendo em vista o meu histórico de vídeos aqui no canal, o fato de que eu li os livros, eu quis dar meus palpites sobre as séries e deixar aqui pra vocês meus palpites sobre a série com base na minha experiência de leitora. Eu queria ter colocado antes, não deu tempo, enfim. Tudo explicadinho na parte 1, que como eu disse, já tá no link nos cards, e vamos continuar. Então esse é o vídeo no qual eu vou comentar as coisas mais polêmicas da série e dar minhas opiniões finais. Então na parte 1, eu falei sobre minhas opiniões gerais sem spoilers sobre a série e comentei com spoilers até o 4º episódio. A partir de agora do 5º, se você quer só saber minha opinião sobre a cena polêmica, tá nesse vídeo aqui, pode continuar. Se você quer saber minha opinião geral sobre a série, recomendo que assista o primeiro vídeo primeiro. Então, tudo já claro aqui, vamos começar. A primeira anotação que eu tenho aqui minha sobre o 5º episódio é que esse episódio já começou mostrando o lado mais sombrio das personagens, porque a gente vê todos os ciúmes da Penélope com a Marina por causa do Colin, e a gente vê a Daphne com a Cressida um pouco bem mais também, mostrando, olha o status que eu vou ter, você tem certeza que você quer mexer comigo? Eu fiquei... E aí, né, já começa a ter introdução de por que vai rolar aquele mal entendido entre a Daphne e o Simon, porque a Violet não explicou nada pra Daphne sobre como funciona o sistema reprodutor do ser humano, e então ela não entendeu direito as coisas, e o Simon fala pra ela aquela frase que pra ele significa uma coisa, pra ela significa outra, que vai gerar o grande desentendimento. Mas aí a gente chegou numa parte que eu fiquei, ai gente, que lindo, né? Porque apesar de tudo, eu acho o Simon e a Daphne muito fofos. E o Reg e a Phoebe, que são os atores, eles ficaram lindos juntos como os dois, assim, meu Deus, maravilhosos, fofos, preciosos. E aí tem a cena, né, que eles foram pedir permissão pra rainha, porque a rainha ficou chateada que a Daphne não deu muito certo com o príncipe. E atrapalhou o casamento às pressas dos dois. E aí tem a cena deles com a rainha pedindo pra ela liberar a autorização do casamento. E aí o Simon dá aquele discurso muito bonito, super romântico, que parecia basicamente uma declaração de amor pra Daphne. E a gente fica, meu Deus, que casal, né? Maravilhoso. Quem tava vendo a série mal sabia o que tava vindo por aí. Graças a Deus eu li o livro, então já tava assim, eita, tá chegando perto da confusão. Então beleza, os dois casaram, bonitinho. Eu não tô comentando muito, né? Acabei de reparar aqui sobre o Anthony e a Sienna. Porque, assim, no segundo livro, que é o livro do Anthony, tem um pouquinho da Maria, que é a cantora de ópera. Então eles mudaram a personagem, mas mantiveram algumas coisas. Já dá uma introdução, então eu já vou falar de uma vez. A coisa do Anthony já tá dando uma introdução pra como ele é no segundo livro. Então, assim, a segunda temporada provavelmente será a temporada dele, se for seguir a ordem dos livros. E eu acho que vai, porque no final ele deu uma menção de um fato que eu acho que vai gerar a segunda temporada, que é o segundo livro. Pra não deixar pra desenvolver o personagem dele na segunda temporada, eles já foram introduzindo essas coisas aqui agora, né? Porque você não desenvolve o personagem dele, deixa ele ser um papel em branco, pra só na temporada dele desenvolver, fica fraco. Então, eles já foram introduzindo isso, da vida dele antes, como ele aproveitava, mas do fato dele ser o filho mais velho, das responsabilidades que ele vai ter. Tanto é que tem conversas com o Benedict falando, você não é o filho mais velho, você tem certas liberdades que seu irmão não tem. Então começou já a colocar essa base, essa fundação, pra como vai ser a temporada dele mais pra frente. Então eu achei isso também muito legal. Muito legal, muito interessante. Eu não tenho muito a comentar sobre o relacionamento dele com a Sienna nessa temporada, porque assim, não sei como isso vai gerar impacto ainda, se eles vão seguir a mesma vibe do livro. Então eu prefiro comentar o Anthony na segunda temporada. Tanto é que eu não tô comentando os outros irmãos muito, né? Porque o foco dessa temporada mesmo eu acho que é a Daphne e o Simon e um pouquinho da Marina. Ah, mas é bem legal também da Eloise tendo que fazer essa investigação de quem é a Lady Whistledown a pedido da rainha. Eloise, maravilhosa, perfeita. Ok, Simon e Daphne casaram. E aí temos uma cena da noite de núpcias bem longa, então já é as fundações dessa série, tipo, as cenas bem detalhadas, bem longas. E aí estamos no 6º episódio, casal recém-casado. Nos livros a gente sabe que eles ficaram por dias basicamente trancados no quarto, fazendo vocês sabem o quê. E a série fez questão de mostrar pra gente isso mesmo, a paixão dos dois, o fogo dos dois. Só que tinha hora que eu achava bem constrangedor, né, que tava numa cena lá, do nada eles se pegando e flertando na frente dos funcionários. Eu ficava, meu Deus, se eu fosse funcionário eu ia ficar extremamente constrangido.
Mas isso representou muito bem o que a autora já tinha colocado no livro de como a intensidade dos dois nessa fase de lua de mel. E aí nesse episódio a série vai um pouco pra Marina pra mostrar a questão dela, né? Ela está grávida e engravidou antes de fazer a estreia dela na sociedade e parar na família dos Featherington. E tá meio difícil agora, né? Como fazer pra esconder isso? Porque é um escândalo que vai queimar o nome dos Featherington. Eles não podem mandar a Marina de volta pro pai dela, porque o senhor Featherington está devendo Deus e mundo, inclusive o pai da Marina. E essa é uma maneira de pagar essa dívida, seria fazendo o favor de receber a menina na capital na temporada. E essa questão, né, do pai da família Featherington não existe nos livros, porque, se eu não me engano, ele já tinha falecido quando a história começou. Acho que no primeiro livro já fala lá que a Portia, ela é viúva. Mas tem essa questão da Marina, e aí ela, toda apaixonada por esse soldado, escreveu pra ele não escreveu de volta, né? E aí a Portia Featherington forjou uma carta dele dispensando ela para convencer a Marina a aceitar o tratado de se casar extremamente rápido com qualquer velho que estivesse disponível. Porque se fosse com um jovem, o jovem ia querer ficar noivo por meses, até casar e aí todo mundo descobrir do bebê. E eu tava gostando muito da Marina, tipo, uma fofa, coitada, passando por tudo isso. Só que ela quis enganar o Colin. E o Colin é o queridinho dos leitores. Porque ele é muito bem humorado, ele é muito divertido. Eu não cheguei no livro dele ainda que... ouvi algumas coisas assim. Mas nos 2 primeiros livros, ele é uma estrela, ele é maravilhoso, ele é um querido. Então, ver alguém querendo se aproveitar do bom coração dele deixa a gente incomodado. Assim como deixou a Penélope bem incomodada, porque a Marina tá querendo apressar um casamento com Colin pra ela poder ter o filho, ele assumir o filho dela e resolver todos os problemas. E a gente vai vendo como o Colin é muito bom pra ela. Como ele a trata bem, como ele é respeitador, né? Porque ela tenta seduzir ele um pouco pra tentar apressar as coisas, mas ele é extremamente cavalheiro, extremamente respeitador, e a gente fica pensando, não, ele é bom demais pra ser enganado. Mas também como é que a Marina vai resolver a questão dela, né? Tem esse problema aí. E agora vamos para o 6º episódio, a cena polêmica. A cena polêmica é a cena na qual a Daphne descobre que o Simon, ele na verdade não é estéril, que ele não quer ter filhos por opção, e ela tenta forçá-lo mesmo assim. Essa cena é extremamente polêmica, extremamente desconfortável, pelo menos pra mim como leitora, foi uma cena que eu odiei. Foi tipo, meu 4º vídeo do canal, o 3º foi falando mal, basicamente dessa cena, porque me deixou muito decepcionada com o livro. Essa cena é polêmica não só pelo teor dela, da questão de consentimento, mas também pela resposta dos leitores. Tem os que defendem a Daphne, tem os que são críticos a Daphne, e é uma batalha infinita. O meu vídeo foi criticando ela, e esse vídeo, até hoje, ele rende por causa disso. Chegou um ponto que eu falei assim, o vídeo tá muito antigo, eu não vou ficar voltando e respondendo todo mundo nos comentários, pra não ficar repetitivo, e também porque tinha coisa assim que tinha gente lá pra defender ela, e eu já tinha dado minhas opiniões no vídeo, e talvez eu queria evitar uma confusão, e tinha gente lá pra criticar ela, e tinham pessoas desses 2 grupos se debatendo nos comentários. Falei, deixa pra galera, talvez futuramente eu comente mais sobre isso, verei um bom momento pra comentando sobre a série. Tem a diferença entre série e livro, e eu vou comentar um pouquinho ao longo do meu comentário dos episódios, mas eu vou sintetizar, como eu já disse, tudo no final do vídeo. Mas a questão do consentimento foi tratada de maneira diferente nos 2. Eu esperava que eles fossem simplesmente cortar essa cena da série, porque no livro já tinha o conflito gerado, então não precisou de usar essa cena pra gerar conflito. Essa cena foi só pra piorar as coisas e eu achei desnecessária. Então eu pensei, dá pra fazer na série, gerar o conflito da mesma maneira que foi gerado no livro e explorar as coisas daí e cortar isso como geral. Porque assim, eu acho que na época que a autora escreveu o livro, da maneira como ela escreveu, não gerou tanta polêmica, mas com o passar dos anos, com as nossas discussões sobre consentimento, essa cena se tornou muito polêmica e muito problemática. Então, uma série feita em 2020 poderia muito bem modificar esse acontecimento. Mas ao mesmo tempo eu tive meu receio de que não cortariam a cena por completo, porque a Shonda Land gosta de drama. E foi o que aconteceu. Mas eles modificaram a questão do consentimento, que deu uma melhorada nas coisas. Deixou
menos piora a situação, mas ainda assim tem uma grande discussão de consentimento e um grande problema aí. Então, assim, já vou deixando claro, gente, não é que eu odeio a Daphne, não é que eu tenho muita raiva da Daphne, que eu quero, sabe, que ela exploda. Não é isso. Mas eu fiquei, como leitora na época que eu li, extremamente decepcionada com a maneira como ela reagiu. Eu entendo a frustração dela, entendo que ela se sentiu traída pela mentira ou pela meia-verdade. Eu entendo. Eu só achei extrema a escolha que ela tomou. Claro que a gente faz coisas erradas, a gente faz coisas extremas. E claro que pessoas boas podem fazer coisas ruins, mas eu acho que quando pessoas boas fazem coisas ruins, a gente tem que apontar o dedo mesmo assim. E é isso que eu sinto em relação a Daphne. Tipo, é outra época? É outra época. Ela tinha o conhecimento que a gente tem em 2020? Claro que não. Mas, apesar dela não entender sobre o consentimento dessa discussão não existir naquela época, o egoísmo e o respeito pelo parceiro, eu acho que são coisas que já existiam. Tanto é que ela se sentiu traída por ele não ter dado informação completa pra ela. Porque falta muito diálogo no relacionamento dos dois no início. Porque eles casaram apressadamente, não conversaram, ela não sabe nada do passado dele, não sabe dos problemas dele, dos traumas dele. Então, a falta de diálogo já tornou tudo muito complicado. Mas, assim, ela se sentiu traída porque ela sabia que tinha que ter um respeito entre os parceiros. E ela deixou esse respeito de lado quando ela tentou forçar a fecundação. Então, mesmo não entendendo de consentimento, ela entendia muito bem de respeito. Tanto é que ela ficou ofendida e entendeu que ele ficou com raiva, mas ela tava desesperada, tomou atitude desesperada. Eu achei que a série desenvolveu melhor o desespero dela e tudo mais. Então, apesar de ainda ser uma cena polêmica, de não ter sido resolvida da melhor maneira também na série, já melhorou em relação aos livros. Mas eu acho que é importante também a gente deixar esse diálogo sobre o consentimento aberto e falar sobre isso. Pra quem não lê o livro e não sabe como acontece no livro, é diferente a ordem dos acontecimentos. Ela não sabia direito como funcionava, né, o sistema reprodutor, a fecundação, como é que os bebês existiam, porque a mãe dela não explicou pra ela. E aí, quando ela descobre o que são as sementes, que eu acho que é a palavra usada no livro, e ela descobre que o Simon não estava deixando as sementes nela, ela descobre que não é que ele era infértil, é que ele não queria. Ela fica muito chateada e ela confronta ele verbalmente. Ela questiona ele. Eles conversam, eles têm uma briga. Ou seja, o conflito já rolou no livro ali. O conflito de você escondeu a verdade de mim, eu estou decepcionada, eu estou triste, me senti traída. Super válido esse sentimento dela. Esse conflito no livro vem num diálogo primeiro. Então ela reclama com ele e os dois brigam porque ele não explica as circunstâncias pra ela. E aí, sem conversa não dá pra resolver nada, e ela sai do quarto. E eles passam a dormir em quartos separados. Ele fica muito chateado, sai, enche a cara, volta pra casa bêbado. Ele briga no bar, eu acho, volta pra casa bêbado. E ela aparece no quarto dele. E aí, quando ele estava dormindo sob efeito do álcool, ela força o ato. Isso é completamente zero consentimento. O que é completamente errado. E que hoje em dia é o crime que a gente conhece como estupro. Mais detalhes de como é no livro tá no meu vídeo da resenha. Então, assim, acho que vou deixar aqui nos cards pra vocês, que eu leio trechos e eu explico melhor. E na época o livro tava fresco na minha mente, que eu tinha acabado de ler, agora já tem, 2 anos que eu li o livro, então não dá muito bem pra eu entrar em detalhes assim. Mas acontece, ela força o ato, e aí é o problema. Ela já tinha confrontado ele, já tinha conversado com ele, ela foi completamente egoísta e forçou algo com o cara que estava dormindo sob efeito de álcool. Claro, no meio do ato ele acorda, mas ela estava, nesse momento, com o poder. Ela estava com muito mais força, muito mais lucidez e forçou o negócio. E aí ele gagueja e aí ele vai embora. Tipo assim, ele sai, eles estavam lá em Cliveden, ele vai embora. Ele larga ela sozinha e fala, me escreve se sua negócio der frutos. Ok. E aí ela acaba voltando pra Londres e tal. Na série, o que eles fizeram? Não teve essa conversa antes. Então, o conflito não foi gerado por uma conversa. Na série, ela descobre como é que os bebês são feitos, vê que ele tá enganando ela, e em vez de confrontar ele, como ela confrontou no livro, que é o conflito, porque eu pensei assim, se já teve esse conflito do diálogo no livro, por que que não corta a cena do estupro e deixa o conflito desenvolver na base do diálogo e um fala coisas feias pra caramba pro outro, e eles ficam nervosos e se separam? Dava pra fazer assim. Como na série eles não colocaram essa conversa primeiro, o conflito veio na forma
de um ato consensual, porque ela chegou lá, ela ficou chateada, você via que ela tava remoendo aquilo, que ela tava pensando, e ela chegou nessa conclusão que ela ia forçar o negócio na hora que eles estivessem no ato. Então, ela vai, os dois começam, ele consentiu, ela consentiu. Na hora do final, ele quis interromper o coito e ela forçou. Aí entrou numa área que o povo tá falando que é uma área meio cinzenta do consentimento, porque ele consentiu pro ato, não consentiu pro resultado final, que ela forçou. Mas o ato ele consentiu. Por isso tem muita gente que tá defendendo ela na questão da série, falando que não foi estupro, porque ele consentiu pro ato. Só que a polêmica grande que vem é no livro. No livro não teve esse consentimento dele no ato. Então, assim, talvez pessoas estejam brigando na internet porque uma leu o livro, uma viu a série e elas estão falando de coisas diferentes. Mas ainda assim é muito problemático a maneira como fez na série, porque ela foi completamente egoísta e forçou uma situação nele, porque também ela tá forçando, tipo assim, ter um bebê. Se a pessoa não quer ter um bebê, você vai forçar a outra pessoa a ter um bebê, mesmo que ela não queira. É igual o problema que tem às vezes das pessoas que pegam uma camisinha, furam a camisinha, ou tipo, seu parceiro tá usando a camisinha porque ele não quer. Além da questão da proteção contra doenças, a pessoa não quer um bebê. Aí você vai, fura a camisinha pra dar falha e quem sabe ter um bebê. Isso é errado. A pessoa não tá consentindo com o que vem depois disso. Enfim. É muito importante discutir consentimento, principalmente em casamentos. Não é porque os dois estão casados, não é porque ele sente atração por ela, não é porque ele gosta de beijar ela, que ela pode fazer o que ela quer. Homens também são vítimas de estupro e de outras violências desse estilo. E homens, tipo, e esse tipo de problema pode acontecer dentro de um casamento. Então, não são só mulheres que são vítimas e não são só pessoas solteiras. Dentro do próprio casamento acontece, infelizmente. E homens também são vítimas. Acho que minha opinião tá clara aqui. Continua a mesma opinião da época do livro. A série mudou um pouco os acontecimentos. E, enfim, seguindo o episódio. Eu separei a série, os vídeos desse maneiro, porque eu sei que eu tenho muita coisa pra falar. E aí, nessa série, eu tava amando muito a amizade da Heloise e da Penélope. Mas a Penélope foi ficando cada vez mais incomodada com a situação do Colin. E ela sabendo da verdade, sabendo que Marina tava grávida de um outro cara. E que ia forçar o Colin no casamento pra se salvar. E a Penélope, apaixonada pelo Colin, ficou muito incomodada com isso. As duas acabaram brigando, a Heloise e a Penélope. Porque a Penélope falou umas merdas pra Heloise, né? Que tava focada em descobrir a Lady Whistledown e a Penélope focada nos seus próprios problemas. E a Penélope foi ficando, tipo assim, com muitos ciúmes e muito egoísmo, que eu fiquei assim, gente, caramba, isso é um lado dela que eu não sabia, porque não li o livro que foca nela ainda. Porque ela sempre pra mim foi um docinho. Mas eu acho que, novamente, né, eles colocaram esse arco da Marina pra poder trazer mais drama pra série, porque já teria esse drama aí da Daphne com o Simon. E eles já colocaram o príncipe e o Nigel com uma questão diferente. Então, pra ter mais acontecimento e mais drama nos demais episódios, vamos tacar a Marina e fazer a menina sofrer. E aí no final do episódio a gente teve o jornalzinho da Lady Whistledown, que assim, né, botou tudo pra estourar lá. E tava falando da Marina, mas eu acho que como eles foram mudando de cenas, mostrando vários personagens enquanto narrava isso, foi falando, tipo assim, de outros também. É tipo assim, aquilo que ela falou pra Marina serviria pra outras pessoas. Tipo, a pessoa, no desespero, tomou atitudes que a gente pode condenar. Mas talvez a pessoa achava que era a única coisa possível pra fazer naquele momento. Inclusive, uma das cenas que passa enquanto a Lady Whistledown tá narrando isso é a Daphne deitada com as pernas pra cima pra tentar segurar as sementes. E eu achei que isso foi uma maneira de justificar por que a Daphne agiu dessa maneira, mas ao mesmo tempo questionar também o que ela fez, porque criticou esses posicionamentos desesperados. Então é algo também que não tem no livro, mas eu achei uma adição legal da série. E ok, terminamos o episódio 6. Que episódio. Vamos pro 7º. Nisso eles mudaram também a continuação do conflito entre Simon e Daphne. Como eu disse no livro, ele vai embora imediatamente e larga ela sozinha. Nesse não, eles continuam sob o mesmo teto. Nesse momento, ela tava querendo até mudar de quarto. Ele não queria permitir que ela mudasse de quarto, sendo que nos livros aconteceu diferente. Só que, por causa desse escândalo que na Lady Whistledown foi revelado que a Marina estava querendo enganar o Colin, ela estava grávida de outro cara, aí a Daphne resolveu voltar a Londres e o Simon foi junto. Então eles não tiveram um período de separação que teve nos livros. Nesse período de separação eles não teve diálogo nenhum. E na série não, eles mostraram, tipo assim, os dois
meio que quase veio uma aproximação, aí ficavam chateados e afastavam de novo. Então ficou esse negócio, assim, na série de aproxima, afasta, que não tem nos livros. Nos livros, simplesmente, tipo assim, cada um no seu canto. E aí eu fiquei questionando, assim, eu já sabia que era Lady Whistledown. Quando eu li o primeiro livro, eu tava doida pra ler todos e descobrir quem ela é. Só que eu fiquei tão chateada com esse acontecimento entre Simon e Daphne, que eu fiquei, não sei se vou ler os outros livros. E aí levou quase 2 anos pra eu ir pro segundo livro. E aí, mais ou menos, entre esses quase 2 anos, eu, por conta própria, pesquisei e descobri quem era Lady Whistledown. O fandom guarda segredo, mas eu que fiquei muito curiosa, porque eu falei, será que vale a pena ler os livros? Quem será que ela é? E eu descobri quem ela é. Mas eu fiquei questionando, o que será que vai acontecer quando descobrirem quem ela é? Porque eu acho, assim, que o impacto de certas coisas que ela escreveu vai ter um peso diferente quando descobrirem a identidade dela. E, assim, até as coisas passadas, né? Enfim. E aí, esse episódio vai focar um pouco na Marina, né? A Daphne vai até ela e aí vai tentar ajudar ela a se comunicar com o George, que é o pai do bebê, pra resolver o problema da Marina, porque a Daphne tá chateada que homens estão tomando decisões sobre o futuro das mulheres. E ela tá muito chateada com isso por causa da briga dela com o Simon, então ela resolve ajudar a Marina, apesar da Marina ter tentado enganar o irmão dela. Porque ela pensa, né, tipo assim, por que os homens não lidam com as consequências dos atos deles? Então, tipo assim, essa parte eu até achei um pouco assim que eu achei que me fez lembrar a Daphne dos livros. Isso tirou um pouco o foco do final do livro da briga da Daphne e do Simon. Então, tipo assim, a Daphne focou nisso, tava a série focando nisso, então os dois estavam brigados, então em vez de ficar aquelas cenas chatas mostrando os dois brigados sem nada acontecendo, sem diálogo, sem eles tentarem resolver os problemas maritais, teve foco em outro problema, outro conflito, que é a da Marina. No livro a gente vê os dois afastados, ela chorando no canto dela, ele chorando no canto dele, tá, não é bem assim, mas enfim, os dois afastados, cada um no seu canto reclamando e nada acontecendo. E ninguém reconhecendo os erros, não gostei da resolução do livro. Mas a série melhorou as coisas. E aí eu fiquei, tipo, nesses últimos episódios, na partir do quinto, eu falei, Shonda Land pegando, porque o drama aqui tá, assim, a todo vapor. E aí eles foram fazendo, tipo assim, esse negócio do Sam e da Daphne, assim, eles têm umas cenas aqui e ali que mostram que os dois ainda gostam do outro, pra tentar caminhar pra uma reconciliação, então achei que foi um pouco mais real do que no livro. No livro eu já vou contar pra vocês como é que foi. O Simon tava lá num canto, a Daphne no outro, cidades diferentes, propriedades diferentes. O Anthony vai até o Simon brigar com ele, porque a Daphne tava toda tristonha em casa, então o Simon que deveria ter feito algo errado. E o Simon, chateado, fica pensando, aí ele volta e pede desculpa pra Daphne, pede desculpa porque ele foi embora porque ele gaguejou. Ou seja, no livro ele não reconhece que ela cometeu um erro, ela não reconhece o erro dela, ela não pede desculpa, ele pede desculpa por ter ido embora. E aí eles conversam, resolvem os problemas, eu fiquei tipo, ninguém tocou no tema do assunto extremamente pesado do egoísmo dela. E já resolveu assim, sabe? Eu fiquei, mudou de ideia muito rápido, não teve... Eu achei que não teve um desenvolvimento bom no final. Já nessa série, pelo menos não tem esse negócio de do nada, ele vai e conversa com ela, tipo assim, os dois se encontram aqui ali, ele tá chateado, ela tá chateada. Ele tá chateado não porque ele gaguejou na frente dela, ele tá chateado porque ela desrespeitou a vontade dele, o que faz mais sentido do que no livro. No livro ele ficou surpreso com o que ela fez, ficou chateado com ela, mas ele gaguejou, ele ficou com vergonha de ter gaguejado. Acho que tem essa fala no livro, entende? Então a série conseguiu mostrar, assim, que os dois ainda sentiam algo um por outro, mas que os dois estavam muito magoados, que tinham coisas pra resolver ali. Eu achei que isso foi uma melhora em relação ao livro. Aí, continuando no episódio 8, né, eles começaram a dar profundidade mesmo pra essa briga do casal. Tem o Will, né, que também é um personagem novo, que é amigo do Simon do boxe, dando palpite também sobre o relacionamento dos dois. Então, tem a Violet conversando com a Daphne, falando, tipo, no casamento você escolhe amar a pessoa todos os dias. Então, assim, eu achei legal isso, que mostrou, assim, eles não tiveram exatamente uma discussão sobre o consentimento, mas talvez a gente pensando, na época que eles viviam, falar sobre consentimento não era algo válido, porque não se falava disso naquela época, a mulher era propriedade do homem e tal, então fala-se mais talvez de desrespeito e tudo, traição, que é o que eles brigam. Então não teve conversa sobre consentimento, mas pela aquela fala final da Lady Whistledown e pela maneira como eles trataram as coisas, eu acho que deixou claro pra pessoa que tava assistindo que, assim, que tinha grandes problemas na relação dos dois. Tanto dela não respeitar ele e desrespeitar o consentimento dele na questão de ter filhos, também como no fato dele não ter contado pra ela os seus motivos. Então achei que a série deixou claro
e abriu espaço para uma discussão entre os espectadores, né, sobre o que aconteceu. Então eu achei que foi uma melhora bastante. Eles mudaram a questão do consentimento, né, deixaram uma área mais cinzenta do que simplesmente deixar claro que ela forçou a pessoa vulnerável. Mudaram o conflito principal em vez de ela brigar com ele antes, porque senão não justificaria o ato dela. Então eles foram melhorando bastante essa questão, apesar de ainda deixar a polêmica grande. E eu acho que isso abriu grande espaço para discussão entre as pessoas, o que é sempre importante. E eu achei que na hora que eles foram resolvendo, foram colocando um passinho aqui, um passinho ali, com o que seria, o que faria sentido, talvez, naquela época, as pessoas conversarem. Não sei, não vivi naquela época. E eu fiquei muito presa no enredo da Marina, né? Apareceu, a gente descobre, né, que infelizmente o George morreu. E escrevendo uma carta pra ela falando que ia assumir o bebê. E ela tinha tentado abortar e parecia que ela tinha abortado. A gente ficou assim, meu Deus, mas não abortou. Então, assim, tem bastante drama na parte dela. E eu fiquei muito curiosa, né? A gente finalizou, né? Então vamos falar da Marina primeiro. Ela finalizou a série dela indo embora, aceitou o pedido de casamento do que seria o cunhado dela, que é o Philip, irmão do George. Eu espero que apareça mais nas próximas temporadas sobre ela. E aí eu fiquei me perguntando, na hora que chamaram o cara de Sir Philip, eu lembrei que o par da Eloise, no livro da Eloise, é um tal de Sir Philip. E eu fiquei assim, uai, né? Será que é o mesmo? Será que vai ter alguma relação aí? Será que eles vão mudar? Porque o Sir Philip, ele era casado com uma tal de Marina. Mas não tem essa história dessa Marina Thompson, entendeu? Então eu fiquei assim, o que será que vai vir? Eles vão costurar isso ou eles vão criar algo novo pra Heloise? Calma, gente, que tá quase acabando. Eu sei que eu tô falando demais, eu falo demais, mas assim... Por isso que eu demorei tanto pra gravar esse vídeo. Eu preciso de muitas horas, muito tempo livre pra poder gravar isso aqui, que eu estou falando demais. Já tem mais de hora que eu estou falando, preciso de 2 vídeos. E depois editar, eu vou levar mais horas ainda. A morte do pai da Penelope, né, do Lord Featherington, não existe nos livros. Então esse foi um outro drama acrescentado com uma consequência que a gente também não sabe, né? Quem será o herdeiro da propriedade dos Featherington? Que a reação da Portia não foi boa. O que vai acontecer aí? Quero a segunda temporada logo pra aprender. E aí, beleza. Simon e Daphne se reconciliaram. Foi bonitinho. Mas eu ainda acho que a Daphne foi muito imatura. Assim, a Daphne é descrita nos livros como uma moça muito madura, muito inteligente. E aí eu fiquei incomodada nos livros, porque eu achei que teve uma descaracterização da personagem. Porque de repente ela foi muito egoísta e forçou algo com o cara sem eles conversarem. Tipo, ela se casou com ele, ela mal conhecia ele. Ela não sabia nada da história dele, não sabia nada da família dele, da vida dele. E ele não contava nada pra ele não saberia por causa de seus traumas. Os dois se conheciam há muito pouco tempo, estavam juntos, casados mesmo, tipo, semanas, quando tudo aconteceu. Ela, sendo uma moça tão inteligente, não buscou um diálogo antes, não teve conversa antes. E acho, tipo assim, tudo seria evitado com uma conversa antes. Vocês são jovens, vocês têm tempo para conversar e resolver os problemas do relacionamento, se conhecerem um outro. E aí você vai resolver a grande questão de ter filhos. Ter filhos é uma coisa muito grande para você querer resolver em semanas, sem diálogo. Então, gente, passando aqui rapidinho para acrescentar uma coisa que eu esqueci de falar no vídeo. Eu sei que ele tá enorme, mas preciso acrescentar isso. É o seguinte, quando eu falei essa questão, não é que pessoas inteligentes não cometam esses atos de desespero, mas é que tava muito no início do relacionamento dos dois, sem diálogo nenhum, os dois não se conheciam, o casamento foi apressado, e eles se conheciam há poucas semanas, não houve diálogo. A Daphne estava casada com ele há poucos dias, quando tudo aconteceu. Se ela tivesse casado com ele há anos, ou sei lá, uns bons meses, e aí ela descobrisse que ele enganou ela, deixando ela entender que ele era infértil, e por isso ela abriu mão do sonho de ser mãe, eu acho que faria muito mais sentido ela se desesperar e fazer o que ela fez, num desespero depois de meses ou anos vivendo sem filhos. Só que eles estavam casados há tão pouco tempo que ela, tipo, não teve uma vida sem filhos. Ela não teve que abrir mão do sonho exatamente, porque eu acho que ainda estava cedo. Dava tempo dela tentar resolver isso com ele com base no diálogo, antes de partir para medidas desesperadas, porque estava muito cedo no relacionamento. Entendeu? Mas os dois reconciliaram, teve diálogo finalmente. Ok. A gente teve a revelação de quem é a Lady Whistledown. Isso eu achei desnecessário. Claro que o pessoal não sabe ainda, mas eu acho que não precisava contar pro espectador quem é a Lady Whistledown.
nos livros demora vários livros pra revelar a identidade pro leitor. A série poderia levar mais de uma temporada pra revelar. Já entregaram um ouro no final da primeira temporada. Tipo assim, um dos mistérios mais legais dos Bridgertons é quem é a Lady Whistledown. E eles simplesmente entregaram pra gente no final da primeira temporada. Eu fiquei super incomodada. Eu acho que poderia ter terminado do jeito que terminou lá. Tipo assim, a Heloísa achou que tinha descoberto que era a Madame Delacroix. E aí ela foi, impediu, né, a guarda real lá de pegar ela no flagra. E aí, quando o Benedict conta pra ela que ele estava com a Madame Delacroix durante a noite toda, a Heloise fica tipo assim, cara, não é ela. E a Heloise meio que parece que tá chegando numa conclusão de quem é possível de ser. Ou não, mas a cara da Heloise foi tipo assim, eita. Terminasse aí. A gente ia ter curiosidade, o mistério de falar assim, peraí, esse mistério continua, Heloise Holmes continua na investigação. E poderia explorar isso por mais tempo. Agora já revelou pra gente quem é. Talvez eles estão fazendo isso pra gerar uma tensão na próxima temporada entre as duas, porque se a Heloísa não descobriu quem é, ela vai tentar descobrir e é a melhor amiga dela. Eu acho que poderia deixar isso, assim, sem revelar pra gente que é a Penélope tão cedo. Poderia deixando isso durar mais. Sei lá, né? Talvez eles estavam com medo da série ser cancelada e não durar muito, já quiseram revelar antes. Não sei. E ok. No final mostra, né, o que tem no epílogo do livro. Simon e Daphne finalmente têm um bebê, resolveu o problema deles, encerrou os problemas desse casal. Na próxima temporada a gente vai ver um novo casal e mais problemas no novo casal. E aí é que eu falei, deu até a introdução, assim, do Anthony falando que ele desistiu de casar por amor. As justificativas que ele tem são bem... Eu acho o Anthony bem irritante nos livros e algumas coisas, então... Como isso vai ser tratado na série? Na segunda temporada, eu não sei. Mas isso é a segunda temporada, é outra coisa. Vou finalizar, então, com minhas últimas opiniões sobre a polêmica. Talvez eu não deixei claro quando eu falei do livro, mas eu não sou contra a Daphne. Eu não desejo ódio pra ela pelo que ela fez. Eu entendo que ela é uma mocinha de época que não sabia nada sobre a reprodução humana. O que me deixou muito chateada foi a maneira como esse assunto foi abordado. Do tipo, ela sabe que ela fez algo errado. Então ela sabe que ela foi egoísta. Ela pode não saber o que é um estupro, pode não pensar em consentimento. Mas ela sabe que ela fez algo errado. E ela não se desculpa, ela não reconhece, ela guarda aquilo e fica tipo... E ela foi uma mocinha que apresentou pra gente no início do livro sempre muito sensata, sempre muito inteligente. Diferente das outras meninas da época, porque ela, por ter 3 irmãos mais velhos, ela conviveu bastante com a rapaz. Então ela tinha uma visão de mundo um pouco diferente. A família dela criou todo mundo diferente, sentando na mesa junto. O relacionamento dos pais era um relacionamento de amor, o que é muito raro pra época. Então ela tinha uma cabeça um pouco diferente. Ela sempre foi demonstrada com muita inteligência, sabe? Muita sagacidade. E num momento ela teve um lapso de julgamento, teve uma discussão verbal, e depois parece que quase premeditou. Não premeditou, mas assim, né? Teve essa violência contra o parceiro dela. E isso não foi resolvido de uma maneira que mostrasse que ela reconheceu o erro pra ele. Ele pediu desculpa pra ela e tudo. Ela quis entender a situação dele e meio que encerrou assim no livro, pelo menos pelo que eu me lembro. Então eu entendo ela não falar de estupro, ela não falar de consentimento. Mas egoísmo já existia naquela época. E eu achei que foi uma descaracterização da Daphne. Eu li metade do livro com uma Daphne de um jeito e de repente ela fez algo completamente diferente. Claro que nós, seres humanos, também erramos. Às vezes a gente é de um jeito. A gente tem nosso lado sombrio. E num momento de desespero, a gente foge completamente de nós e faz outras coisas. E provavelmente é isso que aconteceu com a Daphne. Não tô falando que isso é improvável de acontecer, mas como leitora, eu fiquei desconfortável. Eu fiquei decepcionada com ela, eu tenho o direito de ficar decepcionada com a personagem. E eu senti uma descaracterização e também uma maneira de encerrar esse conflito no livro insatisfatória. Não tratou do tema, porque por mais que é um romance de época e os personagens são da época, o livro foi escrito nos anos 2005, se não me engano, então, publicado pelo menos 2005. É um livro moderno. Na minha opinião, assim, se a autora sabia que não dava pra lidar, talvez a autora nem na época nem tinha percebido que era estupro, porque essa discussão, como eu disse, é mais recente, né? De estar no debate das pessoas, assim. Mas eu penso assim, hoje em dia, na minha opinião, se você for escrever um livro que for colocar problemas de consentimento, estupro, qualquer outro tipo de violência, se você não souber resolver isso, mostrando os problemas,
melhor não colocar. Pelo livro ser um romance de época, o final foi muito romantizado. Então a resolução do conflito deles, que foi um conflito com coisas tão violentas, foi uma solução muito romântica. E a gente tem que tomar muito cuidado para não romantizar coisas que são problemáticas, para que pessoas não interpretem errado situações da vida e achem que coisas que não são certas estão tudo bem. Isso é o que mais me deixa preocupada. Não que leitores sejam influenciáveis. No momento de fragilidade, a gente não pode falar, a pessoa inteligente ela vai perceber, sabe? Meu problema maior com o livro mesmo foi a resolução. Se a autora tivesse resolvido o problema dos dois de uma forma menos romântica, talvez da briga deles durarem mais, eu teria me incomodado menos, apesar da descaracterização da personagem, na minha opinião. E aí eu acho que a série melhorou nesse aspecto. Então eu fiquei muito satisfeita que, apesar deles terem decidido colocar a questão do consentimento, mudaram para um consentimento dúbio, que ainda tem suas discussões e seus problemas, mas na hora da resolução do problema eles mostraram os dois chateados. Ele chateado com o que ela fez com desrespeito, ela chateada também com a mentira dele, ou a falta da verdade. E a resolução foi menos romantizada, tipo, do problema. Ainda é um romance porque o casal se ama e ficou junto no final, mas não teve tanta passada de pano quanto eu senti que teve no livro. Ficou claro? Não sei se ficou claro. A minha opinião. Esse vídeo está mais longo do que ele deveria estar, então vou encerrar por aqui. Novamente, links na descrição, recomendações de vídeos aqui. Por hoje é só, espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like, inscreva-se no canal, ative as notificações e eu vejo vocês numa próxima. Tchau!